Boa noite a todos. Um pouquinho quente o dia de hoje, né? Mas aqui está um clima bem agradável, no ar-condicionado. A gente quer ter um tempo juntos, louvando ao Senhor, ouvindo da sua palavra. Eu quero convidar os irmãos para nós iniciarmos este culto orando. Você pode fechar seus olhos e orar juntamente comigo. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e graça sobre as nossas vidas, onde mais uma vez nós podemos nos reunir na tua casa para louvar o seu nome, engrandecer o seu nome, ouvir da tua palavra e termos esse tempo com os nossos irmãos. Como é bom a tua igreja reunida, onde nós crescemos através da tua palavra, onde nós conhecemos mais o Senhor e nós vivemos juntos uns com os outros a tua palavra, Pai. Aqui nós somos edificados, aqui nós aprendemos do Senhor. Te pedimos nessa noite que teu Espírito Santo fale com os nosso entendimento, com o nosso coração. Não deixe com que nenhum empecilho atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer essa noite, mas que nós possamos de fato sermos renovados pela tua palavra, edificados e possamos te louvar, Pai. É a nossa oração. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar vocês para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Nós estamos no terceiro domingo do Advento. Eu gostaria de ler esse texto da Palavra de Deus juntamente com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos 2 até o 11. Vou deixar um tempinho para os irmãos encontrarem, mas também estará projetado aqui na minha direita. Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos 2 até o 11. Assim está escrito: João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: O Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade: de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Irmãos, eu quero convidar vocês, você pode, se coloque de pé, para a gente louvar o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Essa música, vocês podem ver que tem duas partes ali. Uma eu canto e a outra é com vocês. Adorar-te com meu coração. Sim, louvar-te com paixão. Vou buscar-te enquanto eu viver.
Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus de glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus de glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és.
Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reinará para sempre. Ele será seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça, tua graça. Irmãos, com a próxima canção, você tem a oportunidade de ofertar. Saia do seu lugar e traga sua oferta aqui na frente. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tudo que existe acontece
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Deus soberano, de novo, vamos. Deus soberano, quando confrontados por pretensos messias, prometendo prosperidade e paz, nos concede a tua sabedoria e o teu discernimento. Ajuda-nos a depositar nossa confiança em ninguém além de ti. Tu és nosso único Salvador e nosso único Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar, as crianças podem dirigir-se ao cultinho. Amém. Estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio chegando aí atrás? Amém. Queria fazer mais uma oração. Então, pedir que os irmãos ainda mais um minutinho baixassem sua cabeça ou fechassem os olhos. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco, ao nosso coração, aquiete as nossas ansiedades, preocupações, por meio da sua palavra. Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor e da sabedoria da sua palavra. Pedimos a Ti, Deus, que a palavra pregada agora, Senhor, possa chegar aos nossos corações, possa, Senhor, ser remédio, Deus, para as nossas enfermidades, possa ser alimento, Deus, para o nosso corpo e alma. Deus, possa ser ânimo, força, refrigério. Abençoa, Senhor Deus, a Tua palavra, que ela não volte vazia e frutifique na vida dos meus irmãos aqui na igreja. Deus, e que o nosso coração seja, e a nossa mente seja levada cativa à obediência de Cristo, no sentido, Deus, de mantermos a concentração, Deus, para ouvirmos o Senhor falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vai ficar aí. No Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo... nós vamos ler do 1 ao 4. Então, conforme anunciado, o tema da pregação, da mensagem de hoje é discernindo os sinais dos tempos. Como nós estamos no período do Advento, que são esses 4 domingos que antecedem o Natal, que é um tempo de preparação, né, em função do Advento, que é a vinda de Cristo até nós,
nós estamos dando uma ênfase no segundo advento aqui. Nós estamos fazendo mensagem no que diz respeito, não à primeira vinda de Cristo, que era a chegada do Messias na terra, o Salvador, que veio, revelou-se à humanidade, fez a sua obra perfeita, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então ele virá, ok? E é sobre isso que nós estamos falando, sobre o segundo advento, sobre a segunda vinda de Cristo. E o tema da mensagem é discernindo os sinais dos tempos. Então eu quero convidar você que abriu a Bíblia a acompanhar aí a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 16, estão comigo? Amém? Evangelho de Mateus 16, do 1 ao 4. Passo a ler então, versículo 1. Então, os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: ao cair da tarde, dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu, e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Irmãos, Jesus está na Galileia, e dois grupos religiosos e políticos da época, o curioso é que esses dois grupos eram rivais, mas eles se uniram para essa missão. Dois grupos religiosos e políticos, que eram os fariseus e os saduceus, se aproximaram de Jesus. Esses homens, esses religiosos, eles eram os intérpretes da lei, aqueles que traduziam, aqueles que facilitavam o entendimento da lei de Deus para as pessoas, para o povo. Os fariseus eram um grupo mais popular, por assim dizer, mais ligado às massas, mais ligado ao povo. Os saduceus eram um grupo ligado às elites. E eram os saduceus que compunham a maioria do sinédrio, que era o STF de Israel. Então, estava mais ligado às elites, aos romanos, aos que estavam no poder. Os saduceus eram assim. E o texto diz que esses dois grupos estavam desconfiados de Jesus. Surgiu um homem na Galileia que atraía multidões, diferente de outros que já tinham surgido. E esse homem atraía multidões, e as pessoas vinham para ouvir esse homem fazia alguns milagres. E esses grupos religiosos queriam saber quem é esse homem, porque na cabeça deles, e muitas vezes eles falaram isso, Jesus era um charlatão, esses milagres era tudo magia, era truque, ou pior ainda, talvez esse homem tinha pacto com o Satanás e ele fazia esses milagres pelo poder de Belzebu. Esses dois grupos não gostavam muito de Jesus, estavam desconfiados de Jesus e foram até lá para conversar com Jesus e ver qual é que é. O versículo 1 diz então que eles se aproximaram de Jesus a fim de prová-lo, a fim de testá-lo. Na versão revista e atualizada diz a fim de tentá-lo, como Satanás fez com Jesus no deserto. O versículo 1 diz então que eles pediram para Jesus, pediram-lhes que mostrasse um sinal do céu. Eles queriam que Jesus já tinha feito milagres, mas eles achavam que aqueles milagres era fake, tinha engano naqueles negócios. Então agora eles chegam para Jesus e eles queriam algo extraordinário, um sinal do céu, tipo cair maná do céu, como o grande profeta do passado, Moisés, tinha sido usado por Deus, ou fazer o sol retroceder, como um grande líder, como Josué, tinha feito.
Porque diante de um sinal desse tipo, extraordinário, então talvez eles crescem que esse homem fosse o enviado de Deus, o Messias. Então eles chegaram ali provando, testando Jesus. Era uma tentação, o texto ali usa na revista atualizada, tentar, porque é muito parecido com o que Satanás fez, que Jesus demonstrasse todo o seu poder e glória, sem passar pela cruz, né? Então por isso que o termo ali é tentar mesmo. Mas o que Jesus respondeu para esse grupo? Versículo 2 e 3. Ao cair da tarde, dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu, e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Jesus chama a atenção dessas lideranças de sua época, e ele se dirige a eles e diz, olha, vocês sabem prever os sinais da natureza a respeito da chuva. Vocês olham para a natureza, vocês sabem dizer se o dia vai ser bom ou se vai dar tempestade. Mas vocês não têm a capacidade de perceber que os sinais a respeito do Messias se cumpriram e o próprio Messias está diante de vocês. Aquele que foi anunciado pelos profetas do Velho Testamento está diante de vocês. Então o versículo 3 fala, sabeis interpretar os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Vocês não sabem que o grande e decisivo evento da história, a vinda do Messias, está acontecendo agora diante dos olhos de vocês. A chamada de atenção ou repreensão de Jesus, então, foi que aqueles homens não eram capazes de interpretar, de discernir os sinais dos tempos. Essa expressão, sinais dos tempos, normalmente é usada para se referir a todos os eventos ou situações que apontam para a segunda vinda de Cristo. Mas, aqui nesse texto, essa expressão, sinais dos tempos, ela primeiro remete ao passado, depois ao presente, para depois então falar do futuro. Ao passado, porque Jesus está falando das profecias que os profetas deram a respeito da vinda do Messias, que aqueles homens não sabiam interpretar. Está falando do presente, porque o Messias já estava diante deles. As profecias tinham se cumprido. Mas também, de uma certa maneira, apontava para o futuro, porque se esses grupos de homens, fariseus e os saduceus e os seus seguidores, continuassem em falhar, em reconhecer que Jesus era o Messias, o julgamento futuro e a condenação eterna era o que restaria para esses homens. Então, os sinais dos tempos são certos eventos que precisam acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Antes que o nosso Senhor retorne novamente à terra para buscar, para estar com os seus e ter o juízo final. Então, precisa acontecer determinados eventos. Infelizmente, não é travou. Obrigado. Infelizmente, não eram só os fariseus e saduceus da época de Jesus que não sabiam interpretar os sinais dos tempos. Ainda hoje, há muita confusão sobre os sinais que envolvem a vinda de Cristo. Na verdade, sobre os sinais dos tempos, os sinais que envolvem a vinda de Cristo, há muita especulação.
Muita especulação nos ensinos, muita especulação em pregações, muita especulação em livros. Há muita também forçação de barra. Há também muito engano e até mesmo muito misticismo naquilo que envolve, então, estes sinais a respeito da vinda de Cristo. O teólogo, que eu gosto muito, Anthony Hoekman, no seu livro A Bíblia e o Futuro, ele apontou 4 erros que devemos evitar. 4 erros que nós devemos evitar ao interpretar os sinais dos tempos. Ou diante dos sinais dos tempos, nós temos que evitar esses 4 erros aqui que eu quero falar para vocês. Primeiro, e se você quiser, eu não vou falar sobre os sinais dos tempos especificamente, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, tem vários textos apocalípticos, mas você pode pegar ali Mateus 24, você pode pegar Marcos 13 ou Lucas 21, onde você vai ter o discurso de Jesus nos evangelhos a respeito dos fins dos tempos. Se você quiser, a gente inclusive já fez uma pequena série, quando a gente pregou aqui sobre Marcos, chamada O Pequeno Apocalipse. Tem lá umas 4 pregações sobre o capítulo 13 de Marcos, está lá no nosso canal no YouTube. Então lá tem o Pequeno Apocalipse, procura lá e você vai ter 4 pregações, se eu não me engano, pelo menos, sobre o capítulo 13 de Marcos, que é o discurso de Jesus a respeito dos últimos tempos e os sinais, etc. Mas a respeito desses sinais, que você vai ver lá, guerra, rumores de guerras, pestes, terremotos, anticristo, falsos profetas, etc. Um monte de coisa que os textos vão dizer. Primeira coisa que nós não podemos cair nesse erro diante dos sinais dos tempos. Nós não podemos cair no erro de considerar os sinais dos tempos como se eles se referissem exclusivamente ao tempo do fim. Ou como se esses sinais fossem acontecer somente na véspera ou imediatamente anterior à vinda de Cristo. Todos esses sinais só vão acontecer ali quando Jesus estiver às portas. Esse é um grande erro que muitas vezes as pessoas que falam, pregam e ensinam sobre isso, cometem. Não levam em consideração os séculos da era cristã, os séculos da igreja cristã. E o próprio Jesus aqui está dizendo que nós não devemos ser ignorantes a respeito dos sinais dos tempos. Os sinais das épocas, dos períodos, dos tempos. Esses sinais dos tempos, eles compreendem desde a primeira vinda de Cristo, todo esse período, até a sua derradeira segunda vinda. E não apenas a reta final. Então, e por essa razão, a igreja é chamada em todas as épocas e é convocada a viver como se fosse a última geração antes da volta de Cristo. Se você pegar os textos da Bíblia, você vê que aquela geração de que nós lemos na Bíblia, eles esperavam que Jesus viesse logo, logo de volta. Outras gerações da história sempre viveram essa expectativa. Eu acho que nós somos a última geração. E esse é o chamado. Diante dos sinais que acontecem ao longo de toda a história da igreja, e todos esses sinais acontecem, é bem verdade que haverá uma intensificação, mas eles acontecem a todo tempo, a Bíblia nos chama para que nós venhamos a viver como se de fato a gente fosse a última geração antes que Jesus voltasse. Agora, se você acha que esses sinais estão destinados só ao fim, e você olha para aqueles sinais e você percebe que talvez alguns deles ainda vai demorar para acontecer, então você se desliga da percepção da volta de Cristo, você não deseja o Maranata, você, como o Adrian pregou aqui na vez passada, você não tem expectativas, você só vai tocando a vida, porque você não acredita que isso vai acontecer, ou se vai acontecer é só daqui muito, 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 muito tempo. Então é um erro que nós cometemos achar que esses sinais dos tempos estão destinados apenas à reta final.
É um erro. Um segundo erro é considerar os sinais dos tempos apenas os eventos espetaculares, apenas os eventos anormais ou catastróficos. É um erro. Não, sinal da vinda de Cristo é a lua de sangue, né? A lua de sangue é uma lua diferente. Então, toda vez que dá uma lua de sangue, a galera já faz o sinal da cruz, já faz a oração, né? E Jesus está voltando, né? Já arrepia o pelo, já fica todo, né? Então, a gente acha que os sinais do fim é só aquela coisa que é extremamente anormal, que foge do corriqueiro, o extraordinário. É um erro você achar que os sinais dos tempos se resumem apenas a isso. Jesus disse em Lucas 17, versículo 20 e 21, não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui. Ou, lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, não procure o reino de Deus nos céus, como as pessoas, eles queriam um milagre dos céus. O reino também vem, não está só no extraordinário, mas o reino também está no ordinário, no comum. Ele está dentro de nós. Há sinais subjetivos, há sinais que não são percebidos aos olhos. Então, nós não negamos, nossa teologia, nosso ensino, nós não negamos que possam e haverão sinais espetaculares, como os próprios textos ali de Mateus, de Lucas e de Marcos diz, terremotos e Apocalipse, algumas coisas um tanto catastróficas, nós não negamos que haverão sinais assim, mas é um erro limitar os sinais dos tempos apenas à categoria do extraordinário. É um erro. Terceiro erro é tentar usar os sinais dos tempos. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Eu estou falando alto, mas então tá bom. Aqui o nosso querido pedestal está desmaiando. Deixa quieto. É um erro tentar usar os sinais dos tempos como modo de datar o tempo exato da volta de Cristo. Então você começa a pegar os sinais dos tempos e baseado nos sinais, nos acontecimentos, você vai vindo e faz um estudo minucioso desse negócio e então você consegue chegar numa data, num período. Não, aqui, não passa. Como é que falava? É 1000, depois foi 2000, e como é que é os dos ditados antigos? Né? Era baseado nos negócios assim, o pessoal via os sinais, não, de 1000 não passa, de 2000 não passa. É um erro você pegar esses sinais e tentar achar uma data exata para a volta de Cristo. Por exemplo, isso aconteceu várias vezes ao longo da história. Por exemplo, em 1818, um abençoado irmão nosso, William Miller, depois de 2 anos de estudo, com afinco da Bíblia e entornos e ciência, ele concluiu que Jesus retornaria entre o dia 21 de março de 1843 a 21 de março de 1844. Ele deu uma janela de 1 ano. Ele disse, não tem erro, pode apostar. Jesus vai vir dentro da janela. Eu estudei 2 anos, eu liguei todos os fiozinhos, eu pesquisei, eu caí para dentro da Bíblia e está aqui. Jesus vai voltar nesse período. Mas como não aconteceu na data prevista, e vários dos seus seguidores se desfizeram dos seus bens, né? Para que adianta acumular coisa aqui? Jesus está vindo, daqui 2 meses, né? Se desfizeram dos seus bens, surgiu naquela época um movimento muito grande, muito forte, conhecido como o Grande Desapontamento. O Grande Desapontamento. E alguns dos seguidores do William Miller, que faziam parte do Grande Desapontamento, fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
que também depois veio dar as suas datas. Né? Se desapontaram, mas não foi o suficiente. Depois também vieram a fazer as suas datas. E veja, o próprio Jesus, em vários textos, vou citar um aqui, Marcos 13, 32, ele disse: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem o Filho do Homem. O próprio Senhor Jesus disse que ele até ali não sabia. Então, irmãos, a respeito da vinda de Cristo, nós temos uma certeza: Jesus voltará. Por que nós temos essa certeza? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Porque em Deus não há sombra, nem variação, dúvida. Se Ele falou, vai acontecer, né? E Ele disse que Ele voltaria, o anjo disse que da maneira que vimos subir, nós veremos Ele descer. Então há várias promessas. Então uma coisa é certa, nós temos certeza, Jesus voltará. Mas quando? A data não é certo, nem Jesus deu data. E qualquer um que vir a dar uma data, uma janela, é falso profeta. Então, já que nós não sabemos uma data, diante disso, o convite também é para que a gente viva como se ele voltasse amanhã. Amém? Nós não sabemos quando. Os sinais não se restringem apenas à reta final, porque eles já estão acontecendo desde a primeira vinda de Cristo. E ele de fato pode voltar amanhã. Eu não digo que ele está à porta, eu não digo que é iminente, que o anjo já está com a trombeta na boca, eu não sei. Mas ele pode voltar amanhã e é assim que nós temos que viver. Acreditando que somos a última geração e que amanhã ele pode voltar. E nessa expectativa de viver que amanhã ele pode voltar, então a gente vai se puxar para que Cristo nos encontre fiel. Amém? Ele voltando nos encontre fiel. E um quarto erro que o Rueckmann fala é tentar, pelos sinais dos tempos, construir um cronograma exato de acontecimentos. Aqui não é questão de data, mas é construir um cronograma exato de acontecimentos futuros. Você pega os sinais, você pega o livro de Apocalipse, você pega Daniel, você faz todo um estudo, uma construção, e aí você começa a dizer um cronograma, um passo a passo, é nessa ordem, é assim que as coisas vão acontecer, com mínimos detalhes, que extrapolam, inclusive, as Escrituras. Essa tem sido a característica de um movimento chamado dispensacionalismo. Eles construíram um cronograma dentro da sua teologia, exato dos acontecimentos do fim, um extremo detalhismo. Mas olha só, Jesus vai voltar, nós temos certeza, amém? É o segundo advento. O calendário cristão não nos deixa esquecer, porque tem 4 domingos do ano que a gente pensa no advento, amém? Mas se nós olharmos para o primeiro advento, a primeira vinda de Cristo à Terra, há 2000 anos atrás, tendo como base as profecias que os profetas do Velho Testamento trouxeram sobre o Messias, nós veremos que ninguém sabia exatamente como essas profecias seriam cumpridas. Houve um primeiro advento, e ninguém conseguiu detalhar minuciosamente o passo a passo, a sequência e os detalhes de como que isso aconteceria. As profecias diziam que ele seria um rei, e de fato Jesus era um rei, mas não como eles esperavam. De fato, ele estabeleceu um reino, como as profecias diziam, mas não um reino como eles esperavam. Eles não puderam detalhar e prever isso. Ele de fato era um sacerdote, mas não um sacerdote como eles conheciam, porque era um sacerdote que ao fim ele mesmo virava o sacrifício. Não oferecia sacrifício, mas o sacerdote que virava sacrifício. Nada disso eles conseguiram detalhar e prever. O texto que nós lemos aqui no início é o texto de João Batista, o último profeta do Velho Testamento, questionando, ele também estava na dúvida. Tá, mas afinal de contas, você é ou não é o Messias? Ele enviou os seus discípulos até Jesus perguntando, tu és o Messias?
E Jesus diz, olha, os cegos vêm, os coxos andam, isso e aquilo e aquilo, aquilo e outro. Todas características da chegada do Messias. Então, se nem João Batista sabia direito, que teve que mandar seus discípulos perguntar se Jesus era o Messias, imagina, se crentes como João Batista tiveram problemas para interpretar as profecias da primeira vinda de Cristo, é muita presunção nossa achar que nós não teremos dificuldades semelhantes a respeito da segunda vinda de Cristo. E que nós vamos detalhar perfeitamente, ter um cronograma exato de como as coisas sucederão. O ponto é que todas as profecias sobre a vinda de Cristo e o fim dos tempos serão cumpridas. Isso não vai falhar. Nós temos essa certeza. Mas o fato é que nós não sabemos exatamente como isso vai ser. Nós não sabemos. A sua vinda é envolta em mistérios. Há coisas que nos são reveladas a respeito dela e há outras coisas que envolvem mistérios, que as pessoas dão um pulo na especulação. Nós não temos como detalhar os acontecimentos com veracidade total. Essa é a verdade. E por isso, então, que eu digo para os irmãos, cuidado com essas interpretações que oferecem um cronograma exato dos acontecimentos futuros. Há muita coisa humana ali que extrapola as Escrituras. Então, queridos, essas são 4 maneiras erradas que nós devemos evitar ao interpretar os sinais dos tempos, do qual Jesus falou que nós precisamos discernir. Tá, mas como então nós devemos interpretar os sinais dos tempos baseado nesse texto de Mateus 16 que nós lemos? Como nós devemos interpretar? Porque os caras lá queriam olhar para o extraordinário. Jesus disse, eu não vou dar nada disso para vocês, porque o extraordinário já está diante de vocês, o Messias já está aqui, as profecias se cumpriram, e vocês não são capazes de perceber e de ver isso. Então vocês não vão ter sinal do céu. A única coisa que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Como devemos entender os sinais dos tempos? Irmãos, nós devemos entender os sinais dos tempos percebendo que Deus é o Senhor, que Deus domina a história, onde os sinais acontecem. Deus domina a história. Ele está ativo, Ele está trabalhando, Ele está agindo para realizar os seus propósitos salvíficos. Jesus, não sei se vocês lembram, vocês leram, Jesus lá no Calvário, entre muitas frases que ele disse, uma das frases que ele disse logo ali no fim, a última, ele disse, está consumado. Aconteceu. Está consumado. Ou seja, a grande vitória foi conquistada. O grande sinal já aconteceu. A gente está ainda esperando os sinais, mas o grande sinal já aconteceu. E por causa disso, a mudança decisiva na história já ocorreu, gente. Então o versículo 4 diz, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. O que é o sinal de Jonas, gente? O que é o sinal de Jonas? Jonas, toda criança, todo mundo, até não crente, conhece a história de Jonas, né? A mãe conta pequenininho a história do moço que foi engolido pelo grande peixe, mas as mães já falam baleia, né? Toda criança, todo mundo que nós conhecemos, Jonas foi engolido pelo peixe
e lá ficou por 3 dias, diz o texto das Escrituras. E lá ficou por 3 dias. Quando então, depois desses 3 dias, ele foi devolvido à superfície. O peixe veio e jogou ele de novo na praia. Jonas é um tipo de Cristo. E a história de Jonas é uma analogia da cruz. Jesus, como Jonas, foi lançado na tempestade da ira de Deus por causa dos nossos pecados. E na escuridão ele esteve por 3 dias. Mas ao 3º dia ele voltou à superfície. Esse é o grande sinal escatológico. Esse é o grande acontecimento que houve uma guinada na história. Que é a morte e ressurreição de Cristo. A mudança decisiva na história humana já aconteceu. E Deus, a partir então desse evento decisivo, que é a morte e ressurreição de Cristo, o sinal de Jonas, Deus, a partir disso então, está apenas fechando os detalhes, amarrando as pontas, para cumprir perfeitamente todas as suas palavras e profecias que ainda restam, do que diz respeito a esse grande evento, que já aconteceu. E assim, finalizar, ou tornar real a consumação final da vitória que Jesus conquistou na cruz. Os acontecimentos da história, irmãos, todos eles, por mais escabrosos, estranhos, os acontecimentos da história não estão na contramão do que Cristo conquistou na cruz. Ali foi a grande virada, o grande acontecimento, o grande sinal. Deus domina a história e está conduzindo ela a um grande final. Então, diante disso, discernir os sinais dos tempos tem algumas implicações importantes, irmãos. Ou seja, o grande sinal já aconteceu. Não, porque enquanto Israel não conquistar de novo o domo do monte, expulsar os muçulmanos, restabelecer o templo, não, então não vai acontecer. Enquanto não secar o rio Eufrates, porque o povo vai estar andando pelo rio, então não vai brilhar. Eu quero dizer para vocês que o grande sinal já aconteceu. Os outros eventos precisam acontecer, mas são periféricos. O grande sinal já aconteceu. Amém? E Deus está agindo na história. E saber que o grande sinal já aconteceu. E esses sinais vêm acontecendo também ao longo dos séculos. Isso traz algumas implicações. E a primeira dela diz respeito à nossa conduta diária. Diz respeito à nossa maneira de ser cristão. À nossa maneira de testemunhar e de viver a fé no mundo. Efésios capítulo 5, versículo 16 diz que nós precisamos remir o tempo. Porque o grande sinal já aconteceu. Jesus pode vir. Amém? E nós temos que aproveitar o tempo. Não ficar usando o tempo de maneira errada, inútil. Porque pode ser os últimos tempos, os últimos instantes. Então, use bem esse bem precioso seu. Amém? É uma ação da conduta diária, a maneira como você usa o tempo. A Bíblia diz para nós remir, aproveitar bem. Devemos andar como filhos da luz. Efésios ainda também fala isso, capítulo 5, versículo 8. O grande evento já aconteceu. Jesus subiu ao céu e ele disse que voltaria para julgar vivos e mortos. E nós precisamos andar como filhos da luz. Amém? Ele nos encontrar fiel andando como filhos da luz, mas ao mesmo tempo dando testemunho de Cristo, sendo luz na terra e sal. Amém? Outra implicação é que os sinais dos tempos exigem uma decisão. As coisas estão acontecendo e isso exige uma decisão. Os incrédulos, os sinais, Deus também dá para eles, para que eles percebam que há um afunilamento, que coisas estão acontecendo, que Cristo veio à terra, Ele prometeu que ia voltar. E alguns sinais apontam para o seu retorno.
Deus está chamando os incrédulos à salvação. E eles precisam olhar para o Cristo crucificado e perceber que a coisa é séria. E uma decisão precisa ser tomada, e o tempo está ficando curto. Mas os crentes também precisam tomar uma decisão. E a decisão dos crentes é de permanecerem fiéis. Mesmo que sejam desagradáveis muitos sinais. Mesmo que você precise enfrentar ondas de apostasia. Amigo seu abandona a fé, né? Pessoas que andavam com você se distanciam. Mesmo que haja ondas de apostasia, mesmo que falsos mestres, falsos cristos, mesmo que venha perseguição, que venha tribulação, nós precisamos permanecer fiéis. Pois os sinais indicam que Deus está no controle, amém? E está caminhando para um final. Que o trono não está vazio e que logo Cristo voltará. E uma terceira implicação é que os sinais dos tempos requerem de nós uma expectativa e vigilância constante. Vimos que antes que Cristo retorne, então, alguns sinais deverão acontecer antecipadamente. Agora, o fato é que esses sinais já estiveram presentes ao longo de toda a era cristã. Todos os sinais já estiveram presentes de alguma maneira ao longo de toda a era cristã. É fato também, sim, pelas próprias Escrituras, que eles vão se intensificar na reta final. Mas o tempo exato e o que significa esse intensificar-se na reta final, nós também não sabemos direito como é isso. O fato é que o tempo exato, quando Cristo volta, é desconhecido, e por isso nós precisamos estar prontos, vigilantes, constantemente, em estado de prontidão, como a grávida. Você lembra aí, você que teve filho, que estava ali já próximo de ganhar um filho, aí você vai lá e faz o quê? Já deixa a malinha pronta, não é? Porque se o negócio estoura a bolsa, meu amigo, não dá tempo, né, de ir para o roupeiro, essa leva, essa não leva, isso dá, isso não dá, entendeu? Então o que as grávidas fazem? Já deixa a malinha pronta. O negócio vai, já agarra a mulher, agarra a malinha, sobe na mula e vai, né? Então, é nesse estado de alerta, de prontidão, que nós precisamos estar. Nós temos que ser como as 5 virgens, existia 10, Jesus falou, que estavam aguardando a vinda do noivo. 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, nécias, que não se prepararam para a volta. Tinham a lamparina, todas elas tinham a lamparina, mas só as prudentes tinham o azeite. As outras só tinham a lamparina. E aí então veio o noivo, elas saíram para se encontrar com o noivo, mas estava escuro, as que não tinham azeite ficaram pelo caminho. Mas as outras estavam prontas. Queridos, os sinais dos tempos exigem de nós vigilância constante e expectativa, né? Expectativa. O próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus 24:42, diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiais. A sua vinda é certa, nós não sabemos quando. Então, viva com ardente expectativa e constante vigilância. Lutero nos deixou uma dica a respeito disso, né? Ele disse: viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e estivesse voltando amanhã. Amém? Como Cristo tivesse morrido ontem, está fresquinho na mente. O que isso significa? O preço pago, né? A doação dele, as emoções envolvidas, o significado, né? Mas ele ressuscitou hoje. Você teve um encontro hoje com o Cristo ressurreto, que voltou da morte, e amanhã ele está voltando. Amém? Esse é o seu último dia. Conclusão então, irmãos, a respeito disso que você ouviu hoje aqui. 4 erros para ser evitado quanto aos sinais dos tempos, gente. Primeiro, considerar os sinais dos tempos
como se eles se referissem só ao tempo do fim, só à reta final. Isso é um erro. Segundo, considerar os sinais dos tempos apenas os eventos espetaculares, anormais e catastróficos. Não se restringe somente a isso. Terceiro, tentar usar esses sinais dos tempos como um modo de dar uma data ou um tempo exato para a volta de Cristo. Cuidado, amém? Nem que venha anjo do céu, nem que venha um outro apóstolo, Paulo diz, nada, anátema. E quarto, tentar, pelos sinais dos tempos, construir um cronograma exato de acontecimentos futuros. Evite, queridos, esses erros. E também 3 implicações, sabendo que Cristo, que o evento da vinda de Cristo à Terra, sua morte e ressurreição, já foi o grande sinal, a grande virada, o grande momento da história. Nós precisamos entender que isso precisa afetar a nossa conduta diária. Esses sinais pedem uma decisão, que é a do incrédulo se entregar a Cristo e o crente evangelizar o incrédulo, para que ele entenda isso, que o tempo está curto, e o cristão permanecer fiel e ser encontrado fiel. E também requer de nós vigilância e expectativa. Amém, queridos? É isso que esse ensino da palavra de Deus precisa gerar em nós. E por isso que a gente está fazendo esse resgate nesse tempo de advento, que nós estamos celebrando o Natal, que foi o primeiro advento, mas na comemoração do Natal nós também estamos dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, né, pela última vez, no seu derradeiro e último, por assim dizer, Natal. Ele não vai nascer de novo, né, mas é a sua vinda novamente à terra. Amém? Vamos orar? Queria que você baixasse sua cabeça, pensasse nisso que você ouviu, e vamos orar. Senhor, meu Deus, esses temas, Senhor, da Tua Palavra, eles são envoltos a muitos mistérios e dificuldades, muitas vezes, de interpretação. Deus, e eu peço a Ti que o Senhor nos ajude, Senhor, a termos, Senhor, coerência, a, de fato, Deus, entendermos que o Senhor voltará, e isso pode ser, Senhor, muito logo, sim. Então, ajuda-nos como igreja, como indivíduos e família, termos a expectativa, termos a postura, Deus, mantermos a fidelidade e também agilizarmos a nossa tarefa de evangelizarmos, Pai. Que essa doutrina nos dê esperança de saber que esse mundo caído será suplantado, Deus, por um reino de glória, Deus, por novos céus e nova terra, onde, Deus, não haverá morte, choro, tristeza, dor, nada mais. Deus, então isso nos dá esperança, Deus, mas também, Pai, que possa nos dar esse sentimento, Deus, de evangelizar, Deus, e de mantermos uma conduta que glorifique o Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, com aquilo que precisamos ter diante dessas revelações e desse ensino, e guarda-nos de tudo que é especulação, de tudo que é exagero, de tudo, Senhor, que não contribui, que afasta do reto ensino, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, você pode perguntar para o Adrian. Você pode nos perguntar para o Adrian, sim, para mim também, em outros momentos. É um assunto que geralmente as pessoas têm curiosidade. Tá bom? Nossos avisos, irmãos, temos aqui alguns avisos bem importantes que eu queria que os irmãos prestassem atenção. Não dorme agora, né? Primeiro, irmãos, abençoe a sua amada igreja com suas ofertas, quando você ir no culto, durante a canção. Sempre traga uma oferta que você possa abençoar. Não deixe de contribuir com a sua oferta regular, que é o que a Bíblia chama de dízimo, porque é isso que realmente sustenta a igreja, mantém a igreja para que ela honre seus compromissos e para que a gente continue a ser de fato uma igreja missionária, agindo na cidade, mas também em outras localidades, abençoando os projetos que a gente apoia. Tá bom? Então contribui, né? Vindo no culto ou fazendo os depósitos aí. E a respeito dessa área financeira, a gente tenta manter a máximo de transparência. Se você quer detalhes, você pode chegar a hora que quiser e sentar aí com nossa tesoureira, que é a Elizabeth, vice que é o Ricardo, né? No início do ano vai ter uma nova diretoria, os novos serão apresentados, e você pode pedir detalhes e pode mostrar direitinho onde são os gastos, detalhe por detalhe. Mas de uma maneira, o Conselho Fiscal também fiscaliza isso e aprovou,
as finanças da igreja. Então, você pode perguntar, a gente quer ter essa lisura e sempre essa transparência, mas de cada 3 meses a gente está atrasado, né? Em janeiro a gente vai dar a próxima, a gente procura fazer um balanço da saúde financeira da igreja, trimestralmente, tá? Então, o terceiro trimestre de 2022 entrou R$ 34.858 aqui na comunidade, através das ofertas, através dos dízimos. Esse foi o valor em 3 meses que foi arrecadado. E saiu 30.937. Teve um saldo positivo, o que é muito bom. O total de entradas, somando os 3 trimestres, deu 103 mil, e o total de saídas, praticamente ali, 79 mil. Sendo que no início do ano a gente teve uma previsão de gastos que nós teríamos em torno de 115 mil. Isso às vezes vai além, pode ser que às vezes até menos, ou menos é bem difícil, geralmente dá mais, tá? Então, nós já arrecadamos 103 mil daquilo que a gente mais ou menos achou que a gente iria precisar. Ou seja, a gente alcançou 89% da previsão financeira da igreja, e a gente agradece a fidelidade. A gente agradece a Deus que sustenta a sua igreja, e a Deus que dá trabalho, força e saúde aos irmãos, e aos irmãos que contribuem, né, para que a igreja se mantenha aberta. Então, Deus abençoe sua vida, porque tem contribuído e abençoado. No que diz respeito ao nosso projeto missionário também, nós, no terceiro trimestre, nós enviamos praticamente 10 mil reais daquilo que nós arrecadamos, nós enviamos para projetos, né, aqui no Brasil e fora do Brasil, que são os missionários e as famílias que a gente apoia. Então, 10 mil daquilo que foi arrecadado foi enviado. Mas o total que nós já enviamos, do início do ano até o final do terceiro trimestre, a igreja já enviou quase 31 mil só para ofertas missionárias, para abençoar igrejas e outros projetos além daquilo que Ele quer fazer de nós aqui na cidade. E eu acho que isso agrada a Deus, eu acho que essa é a visão de Deus, para que a igreja não pense só nela e tenha uma visão muito maior, uma visão missionária, amém? Nosso Deus é missionário, ele só tinha um filho, e Ele enviou esse filho, amém? Então, nós precisamos continuar sendo uma igreja missionária, contribuindo e abençoando, e isso nós temos feito. Então, a realidade é que a igreja, de tudo que arrecadou, 69% a gente investe aqui em Passo Fundo, na localidade, com aluguéis, com compras, com cestas básicas, com as coisas da igreja. 69% da arrecadação e 31% é investido em missões. Então, essa é a realidade da igreja, e nós, mais uma vez, queremos agradecer pela sua fidelidade. Você que manteve regularidade, faça isso, porque isso glorifica a Deus e ajuda a igreja a conseguir caminhar, né? Sabendo que ela tem uma constância e os recursos vão vir, tá bom? Que essa prática continue ainda esse ano e no próximo. É isso aí, irmãos. Terça-feira, nós vamos ter o encerramento da atividade dos pequenos grupos. É o último encontro. Não vai ter estudo bíblico, vai ser confraternização. Vai ser lá na sede social, lá no Barizão, né? Terça-feira, 20 horas, nós vamos fazer um churrasco, R$20 por pessoa. R$20 por pessoa você não compra nem costela mais, nem guisado, tá? Então, R$20 por pessoa, nós vamos fazer um churrasco bem gostoso. O pessoal da terça-feira está acostumado, porque é o grupo da terça, geralmente. Então, o pessoal da terça, esperamos ver vocês lá, tá bom? Se organiza e vá. O pessoal do sábado não é o encerramento do grupo da terça, é o encerramento dos pequenos grupos. Então, galera do sábado, gostaria também de vê-los lá na terça-feira para o encerramento da atividade do ano, tá bom? Esse tempo de comunhão, de confraternização. Você que foi algumas vezes, não conseguiu ir muitas, também vem, tá bom? Você que de alguma maneira participou das atividades dos pequenos grupos, nós queremos você nesse encerramento, para a gente confraternizar, comer junto, dar risada e ter essa despedida do grupo, tá joia? Só que precisa confirmar. Então a gente vai divulgar aí nos pequenos grupos. Ah, mas eu nunca fui, quero ir. Tá bom, pode ir, não tem problema, tá? Tá aberto para todo mundo. Está aberto para todo mundo, não vamos deixar ninguém de fora dessa bênção, tá? Então, quem quiser ir, está aberto. É R$20 por pessoa, 12 anos para baixo não paga, a não ser que seja o devorador, mas se não, não paga, né? E mesmo não sendo do PG, nunca fui, posso ir? Pode, porque nós queremos a sua presença, a sua amizade, a sua companhia. Só precisamos que avise.
Até terça-feira, meio-dia no máximo, o pessoal confirma para o pessoal ir comprar carne, fazer a maionese, as coisas e tal, tá? Então, irmãos, não esqueça, se organiza. E o pessoal do sábado, quero muito ver vocês no evento. Pessoal do Sub-18, claro, estão convidados para ir com os pais também na terça-feira lá. Também encerramento do Sub-18 junto aí com o PG, tá? Mas todos eles são filhos de quem já vai, então faz parte. Mas confirme. Então esse é um evento que nós temos aí na terça-feira, tá bom, pessoal? Agora, precisamos falar para vocês que o culto de domingo, dia 25, e o culto do dia 1º, nós não teremos culto. Essa data mesmo, né? Então, nós teremos um recesso aqui, irmãos. O último culto será dia 18. E aí, dia 25, semana seguinte, e a outra semana, 2 semanas, nós não teremos culto. Nem de manhã, nada, nenhum culto. Tá bom? Nem online, nenhum. Você fica com a sua família, vai viajar, né? Eu vou aproveitar para visitar outra igreja. Vá na bênção, nós não temos problema com isso, ninguém abandone ninguém, tá bom? Então, está aberto. Então, não terá culto, 25 nem dia 1º, voltamos dia 8. E aí será culto de Santa Ceia, apesar de ser o segundo domingo. Voltamos no dia 8 de janeiro com o culto de Santa Ceia e posse da nova diretoria. Irmãos, recesso no final do ano, não vem até aqui. Você diz, pastor, tem ninguém aqui, vai ter culto? Não. Tá? Não vai. Então, nós temos só mais um culto, que será domingo que vem. E aí nós vamos fazer o culto de manhã, domingo que vem, tá? Porque a gente quer encerrar com aquele cafezão. E aí vai ser um cafezão muito especial. Então, café da manhã, 8h30, contamos com a colaboração dos irmãos, trazendo aquele bolinho. Aí você vai fazer aquele bolo o melhor, nós vamos fazer um encerramento legal, entendeu? Você contribui vindo e trazendo um bolo, pastéis, sucos, né? O que for. Vamos ter então um café da manhã às 8h30 e um culto às 9h30. E de noite não tem culto. Então, domingo que vem tem culto, só não tem de noite, tá bom? É de manhã. Guardaram isso? E é o nosso último culto do ano. Então, eu gostaria muito que você viesse, porque é o último culto, vamos fazer um culto bem bonito. Mas fora isso, ainda nós temos algumas coisas especiais que vai acontecer nesse culto. Nosso irmão Adrian, presta atenção aqui, nosso irmão Adrian vai ser consagrado a pastor, amém? E nós queremos que você venha, faz toda a força, desmarca as outras coisas e vem no culto, prestigiar o Adrian. Mas eu achei que ele já era pastor. Não, quando uma pessoa se forma num curso de teologia, ele é teólogo. Curso de teologia nenhum faz pastor. O único lugar que se faz pastor é na igreja. A igreja que tem o poder de consagrar pastores e não cursos de teologia. Ok? Então, ele será consagrado pastor dia 18 aqui na comunidade. Então, nós vamos largar o post e você espalha. Amém? Vamos fazer esse lugar ficar pequeno. Amém, irmãos? Convido os amigos e vamos fazer um evento muito legal. Por isso que a gente quer um café bem bacana já, de confraternização, já nesse clima, né, da consagração. E aí vem o culto, e durante o culto, final do culto, a consagração do Adrian, pastor aqui na comunidade. Tá bom, irmãos? E também terá ainda um batismo. Amém? Batismo da nossa querida que me deu um branco, a Alice. Amém? Então, olha, vai ter um monte de atividade, vai ser muito especial, tá bom? Domingo que vem, veste aí as vestes da alegria e da paciência e vem participar desse culto que vai ser uma delícia. Não inventa de marcar o churrasco meio-dia, mas não vai se estender. Eu acho que das 9h30 às 11h30 termina tudo, tá? Então o churrasco é depois, se organiza lá, porque vai ser um culto especial, é o último, com esse monte de atividade aí, muito legal que nós vamos ter. Tá bom, irmãos? Vamos orar para terminar este culto? Quero orar pela sua vida, eu queria que você botasse a mão no seu coração. Querido Deus, obrigado por mais uma vez podermos nos reunir para cultuar o Teu nome. Chegamos ao fim desse banquete, dessa delícia de estar contigo e com a igreja, com a noiva do Senhor.
Deus, em comunhão com Teu Espírito, na comunhão dos santos, ouvindo Tua palavra, recebendo instrução. Obrigado. É uma delícia, Deus. E nós queremos agora pedir a bênção do Senhor, a mão poderosa do Senhor, acompanhando a vida dos irmãos até as suas casas, protegendo, livrando de todo mal e dando a todos os meus irmãos uma semana super abençoada em todas as suas áreas. Deus, da família, ao trabalho, amizades, estudos, viagens, que o Senhor seja com meus irmãos, abençoando eles. Deus, e que eles possam, Senhor, sempre lembrar que são missionários, e essa é uma semana de missões. Que o Senhor use as suas vidas, Deus, no testemunho, na conduta e na pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Erga a sua mão, que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê abundante paz. Em nome de Jesus, amém. Uma abençoada semana a todos, cumprimente o seu irmão. Amém? Confirme sua presença na terça e nos ajude depois da terça a fazer o café, tá bom?